Bem-vindo ao podcast informativo. Nesta edição, a gente faz um balanço dos acontecimentos que dominaram completamente o noticiário global. O ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e um tribunal federal em Nova York para enfrentar acusações seríssimas de narcoterrorismo. O momento que talvez defina o início de toda essa saga judicial não foi nem a chegada de helicóptero, nem a escolta com agentes da DEA, foi a frase. A frase que ele disse diante do juiz, em espanhol, bem claro: "Estou aqui sequestrado". Isso na hora eleva tudo, deixa de ser um processo criminal e vira um confronto geopolítico. Exatamente. Essa palavra sequestrado, ela não foi um desabafo, sabe? Foi um tiro de largada. Uma estratégia. A defesa do Maduro vai apostar tudo nisso. Em deslegitimar o processo antes mesmo que a primeira prova apareça na mesa. A tese deles, olha, não vai ser sobre os fatos do narcotráfico em si. Vai ser sobre a própria autoridade daquele tribunal. Eles vão martelar na tecla de que um ex-chefe de Estado soberano não pode ser julgado pela justiça de outra nação. É o conceito de imunidade soberana. Mas essa estratégia de imunidade soberana, ela não é uma carta branca, né? Quer dizer, existem precedentes. Lembro do caso de Manuel Noriega, do Panamá. Ele foi julgado nos Estados Unidos. O que torna o caso do Maduro, sei lá, diferente, mais complexo. A diferença é a escala e o contexto, claro. Noriega era, para todos os efeitos, um ditador de um país pequeno, sem grandes aliados internacionais. Já o Maduro, por outro lado, ele ainda é visto por potências como Rússia e China como o líder legítimo de uma nação estratégica, cheia de petróleo. A defesa dele vai argumentar que o caso Noriega foi uma anomalia, uma exceção que não pode virar regra, entende? Só que a promotoria americana, eles têm um contra-argumento muito poderoso, o de que a imunidade soberana não se aplica a crimes que transcendem fronteiras e ameaçam a segurança nacional de outros países. Como narcoterrorismo. Exatamente. É um choque de titãs do direito internacional. Ok, então o palco está montado para essa batalha sobre a jurisdição. Mas vamos voltar um pouquinho. Como é que um ex-presidente que estava no poder acaba numa situação dessas? Um caso dessa magnitude não surge da noite para o dia, né? Qual que é a história por trás dessas acusações? De forma alguma. Olha, isso é a culminação de mais de uma década. Uma década de investigações meticulosas conduzidas por várias agências americanas. O ponto de partida é a gente entender a estrutura do que eles chamam de cartel de Los Soles. Ele é diferente tipo dos cartéis que a gente conhece como de Medellín ou Sinaloa. Nesses casos, eram organizações criminosas que corrompiam o Estado. A acusação aqui é que o próprio Estado venezuelano se tornou o cartel. O Estado virou o cartel. E o que isso significa na prática? Que não era só sobre subornar alguns generais, mas usar toda a infraestrutura do país para isso. Precisamente. A acusação alega que Maduro e o círculo mais íntimo dele usavam tudo: portos, aeroportos, a inteligência militar, até mesmo as credenciais diplomáticas do país para facilitar o transporte de toneladas de cocaína. Cocaína que vinha principalmente da Colômbia. Ou seja, em vez de combater o tráfico, o Estado o gerenciava. O nome Cartel de Los Soles vem justamente das insígnias, sabe? Aqueles sóis nos uniformes dos generais venezuelanos que seriam os líderes da operação. Entendi. Isso explica a parte do narco, a do narcotráfico. Mas o que eleva a acusação para narcoterrorismo? Essa é uma designação muito específica e muito mais grave. E essa é a chave de todo o caso, a chave. A promotoria vai argumentar que não se tratava apenas de lucro, de dinheiro. A tese é que Maduro usava as drogas como uma arma geopolítica. O objetivo, segundo eles, era deliberadamente inundar os Estados Unidos com cocaína. Inundar? E, no fim, enfraquecer o que eles chamam de inimigo imperialista. Ao enquadrar a ação como um ataque à segurança nacional americana e não só um crime comum, o Departamento de Justiça justifica essa jurisdição extraterritorial. E para provar uma alegação tão explosiva, a promotoria vai precisar de muito mais do que conjecturas. Que tipo de evidência a gente pode esperar que eles apresentem? O fardo da prova é gigantesco. Eles vão precisar construir uma verdadeira muralha de evidências. Primeiro, testemunhas, e de alto calibre.
A gente está falando de ex-ministros, generais que desertaram, talvez até familiares de gente do alto escalão do chavismo que hoje estão em programas de proteção nos Estados Unidos. Pessoas que estavam na sala quando as ordens eram dadas, sabe? Alguém como o ex-chefe de inteligência Hugo Carvajal, aquele que foi extraditado para os Estados Unidos no ano passado? Ele é o exemplo perfeito. Carvajal é potencialmente a testemunha mais devastadora para a defesa. Ele conhece o funcionamento interno do regime como pouquíssimas pessoas. E além das testemunhas, a promotoria com certeza vai apresentar rastros financeiros. Mostrar como o dinheiro da droga era lavado, reintroduzido no sistema, muitas vezes por paraísos fiscais, empresas de fachada. E, claro, comunicações interceptadas, telefonemas, e-mails, mensagens que conectem Maduro diretamente às operações. A meta deles é pintar um quadro tão detalhado, tão corroborado, que a alegação de perseguição política pareça, assim, absurda. Certo. Mas do outro lado, a defesa não vai ficar parada, obviamente. Além da questão da imunidade que a gente já falou, como eles podem tentar desmontar essa muralha de evidências? A estratégia deles será de ataque total à credibilidade de tudo e de todos. Cada testemunha que a promotoria apresentar vai ser retratada como um criminoso oportunista, um traidor, alguém que está mentindo para salvar a própria pele ou para reduzir a pena. Vão dizer que as testemunhas foram coagidas ou até pagas por agências americanas. Uma narrativa de lawfare, o uso da lei como uma arma de guerra. Exato. Vão dizer que é uma caça às bruxas com motivação política, pura e simples. Sobre as provas financeiras, vão dizer que foram fabricadas ou tiradas de contexto. Sobre as comunicações, que foram manipuladas, interpretadas de forma maliciosa. Vai ser uma batalha de narrativas. De um lado, a história de um narco-estado. Do outro, a história de um líder soberano vítima de uma conspiração imperialista. E o júri vai ter que decidir qual história mais crível. Falando em júri, a seleção de um júri imparcial em Nova York para um caso tão politizado assim me parece uma tarefa quase impossível. Vai ser um dos maiores desafios do julgamento, sem dúvida. Encontrar 12 cidadãos que não tenham uma opinião já formada, forte, sobre Nicolás Maduro ou sobre a política externa dos Estados Unidos para a América Latina vai ser extremamente difícil. Esse processo de seleção por si só pode levar semanas, com os advogados de cada lado investigando a vida de cada candidato a jurado. A composição final desse júri pode sozinha influenciar o resultado do caso. Certo, vamos ampliar um pouco o foco para além do tribunal. A detenção e o julgamento do Maduro devem estar enviando ondas de choque por todo o cenário geopolítico, né? Como o mundo está reagindo a isso? A reação é, como era de se esperar, drasticamente dividida. De um lado, você tem o bloco de aliados da Venezuela, Rússia, China, Cuba, Irã, que condenaram a ação na hora. Chamaram de violação flagrante do direito internacional. Mas não é só retórica, sabe? Eles podem usar isso como um catalisador para acelerar projetos de desdolarização, criar sistemas financeiros alternativos. Para se protegerem de futuras ações americanas. Exatamente. A mensagem que eles leem é: se pode acontecer com ele, pode acontecer com a gente. Por outro lado, a maioria das nações ocidentais e muitos países aqui da América Latina veem isso como um passo histórico, necessário. Um passo na luta contra a corrupção e o crime organizado transnacional. Para eles, é um sinal de que a impunidade para líderes corruptos pode estar chegando ao fim. Esse evento aprofunda ainda mais a fratura global que já existe. E dentro da própria Venezuela, o impacto lá dentro deve ser um terremoto. Esse é o cenário mais complexo e o mais imprevisível. A ausência de Maduro cria um vácuo de poder imediato. As diferentes facções dentro do chavismo, que antes eram unidas por lealdade ou por medo dele, agora podem começar a lutar entre si pelo controle. Você tem os pragmáticos, os radicais, os militares, cada um com sua própria agenda. Isso pode levar a uma estabilidade ainda maior no curto prazo. Mas também não poderia abrir uma porta para uma transição? Essa é a esperança de muita gente, dentro e fora do país. A remoção da figura central do regime pode, sim, criar uma oportunidade para negociações que antes eram impossíveis. Pode permitir que figuras mais moderadas do governo e da oposição encontrem um caminho para novas eleições, para a reconstrução do país.
Mas olha, é um caminho muito perigoso. O risco de o país mergulhar num conflito civil aberto é real. O futuro da Venezuela está em jogo neste exato momento. E enquanto todo esse drama político e geopolítico se desenrola, Maduro vai permanecer detido nos Estados Unidos. A questão da fiança parece completamente fora de cogitação. Absolutamente. Seria impensável um juiz conceder fiança a um ex-chefe de Estado acusado de narcoterrorismo. Ele tem acesso a vastos recursos e tem nações aliadas dispostas a ajudá-lo a desaparecer. Ele vai ficar numa prisão federal de segurança máxima durante todo o processo, e isso pode durar anos. A imagem dele, um ex-presidente detido em solo americano, já é por si só uma ferramenta de pressão psicológica e política imensa. Olhando para o futuro, então, qual é o precedente que este caso estabelece, independentemente do veredito final? O precedente é monumental. Se o Maduro for condenado, isso sinaliza a todos os líderes autocráticos do mundo que a soberania nacional não é mais um escudo absoluto contra acusações de crimes transnacionais. E pode encorajar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a buscar casos semelhantes contra outras figuras de alto escalão. Agora, se ele for absolvido, o efeito pode ser o oposto. Seria visto como uma derrota humilhante para a política externa americana e reforçaria a ideia de que a jurisdição de um país termine em suas fronteiras. Isso fortaleceria a posição de líderes autoritários no mundo todo. Não existe um resultado de baixo impacto aqui. Resumindo, então, o que a gente tem é um confronto em múltiplas frentes. É isso. No tribunal, é a narrativa da perseguição política contra a evidência de um narco-estado. No direito, é a soberania nacional contra a justiça extraterritorial. E na geopolítica, é um teste de força entre os Estados Unidos e um bloco de nações que desafia sua hegemonia. Você resumiu perfeitamente. O destino de Nicolás Maduro é só o centro de um furacão muito maior. O resultado deste julgamento não vai definir apenas o futuro dele ou da Venezuela. Vai ajudar a redefinir as regras do jogo do poder global no século XXI. Obrigado por ouvir o podcast informativo.